Nós vamos agora aos nossos estúdios em Brasília acionar a repórter Edilene Lopes, que a partir de agora faz uma entrevista ao vivo com o ex-governador Romeu Zema. Bom dia para você, Edilene. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao governador Romeu Zema, que nos concede a primeira entrevista dele depois de deixar o governo. Vamos lembrar que Romeu Zema também concedeu a primeira entrevista dele como governador para nós aqui na Itatiaia, eu me lembro bastante desse dia. Hoje, 7 anos e meio depois praticamente, Zema volta aqui para falar um pouco sobre a sua trajetória daqui para frente, agora como pré-candidato à presidência da República e não mais como governador de Minas Gerais. Governador, muito obrigada pela entrevista. Bom dia. Bom dia, Edilene. É um prazer estar com você. Minha primeira entrevista após deixar o cargo de governador de Minas Gerais. Fico muito feliz de você e a Itatiaia estarem sempre do nosso lado. Estamos à disposição, governador. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o primeiro ato do senhor após deixar o governo? Quais são as viagens que o senhor vai fazer e quais são as propostas do senhor como pré-candidato à presidência da República? As principais. Edilene, daqui a 1 hora eu já estou pegando o carro para Ribeirão Preto. Tenho diversos compromissos lá nesta terça e quarta-feira, os dias todos tomados. Então estarei indo, inclusive, para a cidade, onde o meu avô nasceu, já que a minha família, quando veio da Itália para poder substituir mão de obra escrava, foi ali para Ribeirão Preto. Meu avô nasceu lá e depois é que a família mudou para Araxá. Então nós temos grandes conexões ali com o interior de São Paulo. E de lá eu retornarei para Araxá, que está próximo. Quero rever meus pais, meus familiares, que há quase um mês eu praticamente não os vejo. E na próxima semana eu estarei em São Paulo. Tenho diversos compromissos na próxima segunda e terça-feira na capital paulista. E fico muito feliz, Edilene, de estar entregando um Estado mais organizado, um Estado com as contas em dia, um Estado que se transformou de um grande cemitério de obras abandonadas e inacabadas num grande canteiro de obras em andamento. Então, Minas está pronta para prosperar, para poder seguir. E os planos para o Brasil são semelhantes. Ninguém aguenta mais, Edilene, essa farra da corrupção, essa quantidade de privilégios, essa falta de investigação. E eu estarei lutando na minha pré-campanha por isso. O Brasil precisa tratar todos igualmente. Ninguém está acima da lei. Nós temos de mudar esse sistema perverso que voltou com o PT, que é o sistema do escândalo, que nunca é apurado, investigado a fundo, todo mundo continua solto, as investigações não avançam. Eu estarei lutando muito por isso. O brasileiro rala muito, trabalha muito, não está vendo seu dinheiro render e nós vamos realmente fazer uma mudança nesse outubro que está se aproximando, elegendo políticos diferentes, e eu estarei participando ativamente. Governador, o senhor fez um balanço breve do governo do senhor e o senhor deixa o cargo agora para o vice-governador sem ter entregado obras importantes que o senhor havia prometido, como por exemplo os hospitais regionais, o início da construção do Rodoanel, e hoje a Itatiaia está realizando aí em Belo Horizonte o Elos Infraestrutura para falar justamente de investimento em infraestrutura. O que aconteceu que o senhor acabou tendo que deixar o cargo sem entregar essas obras? Bom, Edilene, primeiro são obras de longo prazo e nós temos de refrescar a memória aqui que durante os 3 primeiros anos eu fiquei trabalhando com muita disciplina para colocar a folha de pagamento em dia, Edilene. Massa falida, empresa falida, que era o caso do Estado, você não arruma em 6 meses nem 1 ano não, é um trabalho de anos. Mas o que interessa, Edilene, é o que está acontecendo hoje. Minas, nos próximos 5, 10 anos, o que Minas vai ganhar, que já está planejado e já está com recurso definido em termos de infraestrutura, Edilene?
Nós temos os hospitais regionais, 2 já estão entregues, faltam 3 em andamento, até o final do ano serão entregues. Nós já estamos com a linha 2 do metrô a todo vapor em termos de execução. A linha 1 já entregamos, inclusive, a estação Novo Eldorado. Então, depois de 23 anos, Edilene, Belo Horizonte volta a ter ampliação do metrô, e não é pequena. Nós estamos falando de 7 novas estações. O Rodoanel está concedido, todo definido, só falta concluir o licenciamento ambiental. Concedido também, inclusive, a partir de hoje, já temos uma concessionária administrando a estrada Belo Horizonte-Ouro Preto-Mariana, e as obras começarão em breve. Teremos essa estrada tão importante duplicada. Vamos também duplicar, já tem recurso reservado, Belo Horizonte-Brumadinho. Temos ainda, Edilene, 2 pontes sobre o Rio São Francisco, uma na cidade de São Francisco, já bem adiantada, e outra já em execução na cidade de Manga. E eu quero salientar, Edilene, eu nunca antes prometi essas obras. Estou entregando. E nós tivemos muitos políticos, governadores, que prometeram e não entregaram nada. Então tem uma diferença muito grande. A infraestrutura de Minas vai continuar avançando nos próximos 5, 10 anos, independentemente de pressão de temperatura política em Minas e no Brasil. Governador, a gente segue daqui a pouco para o segundo bloco da nossa entrevista. Nós estamos ouvindo nesta manhã a primeira entrevista do agora ex-governador Romeu Zema. Voltamos aos nossos estúdios em Brasília, Edilene Lopes. Governador, retomando com a nossa entrevista, o senhor disse que vai para Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde o senhor tem parentes, e neste final de semana, início de semana, Valdemar da Costa Neto está em São Paulo, vai se reunir com Tarcísio, vai insistir para que ele se filie ao PL. Na volta do senhor a São Paulo, nesta semana ou na próxima, tem previsão de alguma reunião com Tarcísio de Freitas, por exemplo? E em relação à candidatura do senhor, o senhor vai se manter como candidato ou existe alguma possibilidade, como muitos do PL defendem, de que o senhor desista para ser vice do Flávio Bolsonaro, sob pena de eles não embarcarem na candidatura de Matheus Simões em Minas Gerais? Edilene, primeiro eu fico muito honrado, feliz, satisfeito do meu nome estar sendo lembrado, considerado, gosto do Flávio, respeito muito a pessoa dele, mas como eu tenho dito, Edilene, eu levarei a minha pré-candidatura e candidatura até o final. Eu sou um candidato que tenho propostas diferentes. Você que me acompanhou aqui esse tempo todo, você sabe que nós fizemos um governo, uma gestão bem diferente daquela que a política tradicional do Brasil faz. Primeiro, eu só levei gente competente para o governo. Eu não tenho um parente que trabalhou no estado de Minas Gerais. Todo o meu secretário foi selecionado pelo que eles chamam aí no mercado por headhunter, né? Que é o caçador de talentos. E quando você contrata craques, Edilene, a coisa caminha. Foi o que aconteceu aqui em Minas. E, infelizmente, a classe tradicional política no Brasil gosta muito de levar cabo eleitoral, é alguém que precisa receber um favor porque não foi reeleito, muito nessa linha. E não concordo com isso. Também sou totalmente contrário à questão de privilégios, de fórum privilegiado para políticos, coisa que a maioria deles não gosta, porque estão usufruindo de motoristas, de carros, de penduricalhos, de não sei mais que tipo de mordomia, de privilégio. Sou totalmente contrário a abrir mão como governador do estado. Então eu vou ser um candidato que estarei levando propostas que geralmente não são propostas que agradam os políticos, mas como eu me considero ainda um outsider, apesar de 7 anos e meio como governador, eu sou de fora do sistema. E vale lembrar, Edilene, quando as coisas estão indo mal, e no Brasil está indo muito mal, nós estamos vendo aí
essa farra dos intocáveis, nada melhor do que alguém de fora para dar uma chacoalhada no sistema. Empresa que está em crise, quebrando, geralmente contrata alguém de fora, porque quem está dentro tem dificuldade de fazer uma leitura correta do cenário. Então o Brasil precisa disso. Eu estou indo a São Paulo, mas não terei, pelo menos até o momento, nenhuma agenda com o governador Tarcísio, não. Dá exemplo de alguma proposta muito inovadora que o senhor vai fazer como candidato à presidência da República. Adianta para a gente algum ponto que o senhor acha que de fato vai ser um diferencial? Rapidamente. Edilene, nós ainda estamos aqui definindo as propostas, mas uma mudança que eu já posso te adiantar de imediato são mudanças no Supremo. Aquilo ali, para mim, hoje não é Supremo Tribunal Federal. Aquilo ali, para mim, se transformou no Supremo Balcão de Negócios, aonde os interesses particulares estão se sobrepondo aos interesses públicos. Nós temos de mudar a maneira de indicar esses ministros para o Supremo. Ali está virando, vamos dizer, aposentadoria, carreira, para quem já foi advogado do PT, para quem já foi advogado do Lula. Será que isso é correto? O Brasil quer ter no Supremo Tribunal Federal brasileiro ministros que foram advogados da pessoa do presidente, do partido do presidente, pessoas que exercem claramente política. O Supremo está totalmente desvirtuado. Nós temos propostas, uma delas é que a maioria do Senado possa, sem anuência do presidente, levar adiante processos de impeachment. O que está acontecendo hoje é ficar impedindo que a investigação avance, porque me parece que o presidente do Senado tem interesses em que essa investigação não seja feita. Isso também é um absurdo. Sou favorável aos ministros do Supremo terem um mandato, 8 anos ou 12 anos, alguma coisa assim, que a seleção tenha um crivo muito mais elevado, que os ministros do Supremo tenham de ter exercido por 20, 30 anos determinados cargos, caso contrário, não seriam nomeados. Então, um dos pontos que o Brasil precisa avançar muito é na questão do Supremo. Aquilo lá hoje é uma vergonha, é uma falta de consideração com o brasileiro que levanta cedo, que rala o mês todo e chega no final do mês, não vê o dinheiro dele render devido a tudo que está acontecendo no Brasil. E esses ministros e seus familiares enriquecendo, ganhando milhões e perseguindo qualquer um que questione. Você é jornalista, você sabe os absurdos que estão acontecendo. Governador, nós temos mais 2 minutos e eu tenho para o senhor 3 perguntas, então o senhor tem que responder rapidinho, por favor. A primeira dessas perguntas é em relação ao vice do Matheus Simões. Parece que tem um racha hoje, segundo algumas fontes minhas, no Partido Novo, porque o Novo faz questão de indicar o vice. Como é que o senhor vai resolver essa questão caso o PSD não queira um vice do Partido Novo? Edilene, estou muito tranquilo com relação a isso. Eu conversei com o Kassab 3 meses atrás sobre essa questão. Está fechado com ele. O Matheus Simões terá o meu apoio e o vice será indicado por mim pelo Partido Novo. Se alguém falou alguma outra coisa, eu tratei diretamente com o presidente nacional do PSD. Governador, para fechar, como é que o senhor vê a delação de Daniel Vorcaro mudando esse cenário? O senhor acha que enfraquece uma CPMI do Banco Master, o que de fato pode ser algo muito benéfico? Em relação ao domiciliar do Bolsonaro, o senhor acha que ela está mais próxima ou não? Edilene, nós precisamos levar essa investigação, essa apuração do Banco Master a fundo. Doa a quem doer. Eu tenho falado sempre, eu acho que talvez eu seja um dos poucos que não tenho rabo preso, porque eu tenho visto tanta gente ficar calada que poderia estar contribuindo. É necessário que as coisas afloreçam, não podemos ter mais uma lava-jato que condena e depois descondena, em que a investigação passe a ser questionada. Acredito muito no trabalho do ministro André Mendonça,
que tem conduzido de maneira exemplar. Sou totalmente favorável à delação dele, doa a quem doer. Quem cometeu alguma coisa errada, que assuma a responsabilidade, que pague. O brasileiro está cansado de impunidade. Aqui no Brasil não falta dinheiro. Aqui está sobrando ladrão e nós temos de dar um jeito nisso. A lei é acima de todos e de tudo. Domiciliar do Bolsonaro, rapidamente. Sou totalmente favorável. Ele está com esse problema seríssimo de saúde. É uma questão humanitária. Ele tem sido um perseguido político, um preso político, e quem hoje está merecendo prisão é quem mandou ele para a cadeia. Na minha opinião, quem mandou ele, quem o condenou, é que precisa ir para a cadeia pelo que está acontecendo. Pelo que eu sei, o presidente Bolsonaro não tem nenhum contrato aí de milhões, como o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli. Governador Romeu Zema, ex-governador agora, já que deixou o cargo ontem para ser pré-candidato à presidência da República, muito obrigada pela entrevista primeira desta rodada agora na situação de ex-governador de Minas Gerais. Grande abraço, Edilene. Foi um prazer estar aí com você. Indo a Brasília, vamos tomar um café. Tudo de bom. Bom dia, ótima semana.